Tá aí o Fabio Soldado falando sobre vários aspectos. A gente pode começar pela Copa do Brasil, Vessa, mesmo. Porque a Copa do Brasil, vamos combinar que talvez seja a única possibilidade que o Corinthians tem de levantar um título, além do Paulista que já ganhou. Né? O brasileiro parece não estar muito no radar. Esse homem que está atrás de você gosta de uma Copa. E assim será. Assim, já era tratada como prioridade, né? Estava claro que estava acima da Sul-Americana, por exemplo, quando o Corinthians vai com time reserva para pegar o Racing do Uruguai, precisando fazer saldo de gols. Então já era prioridade. Sobraram 2 competições e você tem o Palmeiras pela frente, pode ter certeza que entre os 2 confrontos da Copa do Brasil, pode ser quem for no Brasileiro, vai tirar todo mundo do jogo e vai fazer a quarta, né, 2 quartas-feiras, como, meus titulares estão na quarta, descansam domingo e vão jogar quarta-feira. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, em relação à competição, será tratada como prioridade máxima, sobretudo essas oitavas de final. Tem uma coisa, né, que esse sorteio impõe com o derby, com o Flamengo e Atlético e com o Fluminense e Inter, para os outros que não estão envolvidos, que vão assistir de camarote, 3 pretendentes ficam pelo caminho das oitavas. São 3 confrontos de candidatos, né? Então, poderia ter um sorteio mais limpo, digamos assim, né? Com favoritos em todos os confrontos, né? O que não é o caso, né? Então, é uma situação... então, vai imaginando que o Corinthians trate como confronto da vida e, eventualmente, avance, além de tudo, além de tirar o Palmeiras, ele vai saber que ou o Flamengo ou o Atlético estão fora, ou o Fluminense ou o Inter estão fora, vão faltar 8 times e aí, né, começa a virar um negócio mais alcançável, né? Então tem esse detalhe você também. fica 5 jogos de um título e título grande. Exato. Não é pequeno. Copa do Brasil é um título grande. Fora que 100 milhões, cara, o campeão. 100 pau vai dar tudo quase, 96. Só coloca de novo os confrontos aí, só para eu fazer uma questão aqui. Uma questão sobre os confrontos ainda. A gente falou, né, que tem 3 confrontos de candidatos a títulos, né? Fluminense Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O que significa que um desses 3, desses 6 estarão fora. O que você pode ter uma boa chance de você ter nas quartas de final muitos times que nunca ganharam a Copa do Brasil, por exemplo. Pode ter. Pode mesmo. O CRB, o CSA, o Bragantino, né? Bahia, né? Bahia. Né? Isso pode acontecer mesmo. Botafogo também, né? Isso pode acontecer. Lembrando que para o Corinthians 22 finalista, 23 semifinal, 24 semifinal. Então, os últimos 3 anos de Copa do Brasil foram fortes do Corinthians, ficou a um pênalti de ser campeão, e nos outros 2 anos caiu para aquele que seria o campeão, né? 23 cai para o São Paulo, que termina campeão, 24 cai para o Flamengo na semifinal, que seria campeão. Você preferiria São Paulo ou Palmeiras? O que você escolheria? O São Paulo. Pelo atual momento São Paulo, pelo histórico entre os 2 clubes de mata-mata, sem dúvida nenhuma São Paulo. Acho que o Palmeiras vai ser mais desgastante em todos os sentidos, assim. Até por vir agora... A sequela é maior eu do acho. que é com o São Paulo? Eu acho, sinceramente, porque... que minimize um pouco o fato de ter vencido o Paulista. Imagina para o palmeirense, por exemplo, perder as 2, como você disse, os 2 mata-matas do ano. E não tem nem como devolver, né? Porque o Corinthians não está na Copa Libertadores. Então, seria realmente para o Palmeiras ruim. Repito a pergunta para vocês. E o palmeirense? Preferia pegar o São Paulo ou o Corinthians? Eu acho que é o Corinthians. Para ter a chance de devolver. Pelas circunstâncias, para ter a chance, né? E acho que é mais basicamente por isso, né? Com o São Paulo a disputa é muito raivosa, sabe? É muito visceral. E o São Paulo encaixa, parece bem com o Palmeiras, né? Tanto foi ganhar na última bola. Essa é outra... Nem estou pensando na parte esportiva, estou pensando na parte institucional, sabe? Esse lugar que o Palmeiras ocupou, que era do São Paulo, e que o São Paulo está remando para voltar, enfim. Eu acho que 2 corpos gigantes não ocupam o mesmo espaço,
vai ter que... Um vai ficar sempre um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, né? E tem uma disputa muito raivosa, né? Tem essa coisa dos jogadores do São Paulo que se machucam lá no sintético, tem os português de M. A coisa com o São Paulo é muito mais bélica, e para mim, institucionalmente, do que com o Corinthians. E lembrando que os dois estão no caminho, por o caso da Libertadores, né? O caminho dos dois se encontra. A coisa com o Corinthians é mais da arquibancada, entendeu? Pé de galinha, cabeça de porco, não sei o quê, a rivalidade e tal. Com o São Paulo, não. Eu sinto que com o São Paulo é mais institucional. É mais institucional. Ela é mais... eu não gosto de usar esse termo, né? Eu ia usar odiosa, mas ela é mais raivosa, ela é mais irritadiça, entendeu? Com o Corinthians, a derrota, depois que passa, acalma. Com o São Paulo, quando vence, isso marca muito mais do que com o Corinthians, na minha concepção. Muita gente vai dizer que não, que é o contrário. Eu estou falando em termos institucionais. Esportivamente, é óbvio que Palmeiras e Corinthians, para mim, é a maior rivalidade e tal. Existe essa coisa histórica do futebol paulista e brasileiro. Mas é uma diferença que eu faço. Diferença. Agora, Mas acho que nesse ano, em relação aos dois, o Palmeiras tem muito mais a perder, né? Então, é a pergunta que eu ia fazer. Até por conta A da corneta final vai cantar mais forte para quem? Até por conta da final do Paulista. Eu não digo perder o seguinte, se ele for eliminado pelo Corinthians, já a Libertadores, a semana seguinte, vira obrigação e o Brasileiro idem, né? Ele vai ter perdido 2 para o Corinthians, vai ter prolongado essa situação e vai ficar mais... E dá a sensação de ajudar, salvar o Corinthians. Exato. E vem acontecendo nos últimos... Por isso mais a perder, né, nesse aspecto. Mas o que ele está dizendo salvar é que nos últimos jogos todos, em vários momentos, se você puxar... Então, por exemplo, o jogo da cabeça de porco, o Corinthians era quase time da rebaixamento ali. Aí aquilo impulsiona o Corinthians a vir na sequência de jogos e ganhar. Então, vários momentos recentes do clube, o Palmeiras rateou ali para o Corinthians e o Corinthians avançou, passou de fase, saiu de lá de baixo. Então, isso tem esse efeito aí também que os torcedores sempre lembram. Então, a corneta soará mais forte, nesse caso... É que você viu que o Massini elencou 5 pontos, que transformam o Palmeiras num time mais forte que o Corinthians hoje, num clube mais forte. E se não der certo nesses 5 pontos... Então, a partir do momento que você tem esse cenário favorável para um dos dois, o esperado é o Palmeiras avançar, né? Num clássico que está desequilibrado dessa forma, analisando fora, né? Por cima. Não pega um corintiano. Por isso tem mais a perder. Pega o rubro-negro, pega o torcedor do Fluminense. A hora que ele olha esse confronto e fala, não, o Palmeiras vai passar. Tira os dois. O restante do país vai falar, o Palmeiras vai passar. Então, se isso não acontecer, claramente os efeitos para quem é tão favorito nacionalmente, numa visão nacional, certamente vão ser maiores os efeitos, né? Agora, se o Corinthians não passar, também acabou o ano, né? Aí só vai pagar a conta, ver o que vai fazer com o resto do... E aí tentar fazer um bom papel no Brasileiro, até que ponto... E ele brasileiro ir para Libertadores. Voltar para Libertadores. Não, aí, sem ironia nem nada, volta aquela história. Vai para Libertadores para quê? Porque não faz nada na Libertadores. Então, mas aí, gente, vamos ser claros, o Corinthians tem chance de ser campeão, não dá para dizer que é 0, porque a vida é dura. Né? De quê? Brasileiro? Não tem. Enfim, mas vamos lá. Vamos imaginar que tem alguma possibilidade. Se perder para o Palmeiras na Copa do Brasil, o ano do Corinthians acaba. Literalmente acaba. Então, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Porque você vai ter uma possibilidade de ir para uma talvez, Libertadores, que já compromete o ano seguinte outra vez. Um monte de jogo no início. A única coisa que eu ainda tenho que esperar de verdade é a janela. Porque o coisa pode ser até pior. Pode ser melhor? Pode, mas pode ficar pior também. Então. De verdade. Então, eu estou falando hoje. Né? É difícil falar sem essa danada dessa janela fechar e acalmar um pouquinho ali em termos de saída e chegada. Porque o Corinthians... Não vai fechar. Tem janela antes do Mundial e depois. Não, já está até rolando, né? Então, essa já está aberta. Isso. Mas eu digo o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque por causa do ano passado. Aquele Corinthians pré-janela cairia. Era impossível não cair aquele time. Caía, não sei, mas... Caía, cara. Era sofrer. muito, muito ruim. Era daqueles que no Mineirão tomava 3-0 sem chutar uma bola no gol. Era muito frágil.